Santo Espírito de Deus, Pai Celestial, o Senhor que examina o coração e prova o nosso interior. Oh Pai, e o Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Que seja assim, que o Senhor encontre o nosso coração preparado, receptivo ao Senhor, pois precisamos da iluminação do nosso entendimento. Precisamos do Senhor em todo o tempo. O Senhor que nos criou, que criou e formou o homem, a mulher. O Senhor soberano, único, eterno. O Senhor que tudo pode, que tudo vê, tudo sabe, tudo conhece. Mas se nós quisermos, nós precisamos buscar. Por isso estamos aqui, Senhor. E o Senhor disse: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Então nós agradecemos. Fale conosco, Senhor. Quanta gente aflita, angustiada, desesperada. Quanta gente faminta, meu Pai, insaciada. Então é preciso, Senhor nosso Deus, Pai, vem, Santo Espírito. Vem para iluminar o entendimento. Vem, Senhor, fale conosco. Tome a tua direção. Que você abra o seu coração inteiramente para o Senhor, para que o Espírito Santo fale ao teu coração pela palavra, na palavra viva de Deus. Pai, nós pedimos, fale e tenha liberdade para agir. Opera, Senhor. Que o Senhor não encontre nenhum coração fechado, mas inteiramente receptivo ao Senhor. É o nosso pedido. Fale conosco. Amém e graças a Deus. Vamos então. Há uma fome no mundo, há uma sede em muita gente. Fome e sede não de comida que alimenta o corpo físico, sede não de água potável. Jesus se preocupou em criar todas essas coisas. E Ele só formou o homem e a mulher depois de haver criado todas as coisas de que se precisa para esta vida e para a vida eterna. A questão é, nós ouvimos o nosso Criador, o que se passa dentro de nós? Então vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 4. Eu vou direto ao versículo de número 6. Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Dá uma paradinha. Até aqui tudo dentro de uma normalidade do mundo físico, não é, pessoal? Inclusive o fato de Jesus estar ali junto da fonte, cansado, não é? Como um ser humano, ele estava na condição humana, então o corpo estava cansado, se sentou ali junto da fonte. E aí veio essa mulher e disse: dá-me de beber. Ele disse: dá-me de beber. E aí diz, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Né? Interessante, né? Foram comprar comida. Porque muita gente pensa que Jesus viveu 24 horas multiplicando pães e peixes, fazendo comida para todo mundo, e não é por aí. Então, até aqui, tudo dentro de uma normalidade. Versículo de número 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana?
Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Está vendo, irmãos? Jesus não seguia o curso da sociedade. Por quê? Pois é, muita gente aceita Jesus, irmãos, e faz acepção e discrimina pessoas. Não, isso não, aquele fulano não, aquele não. E a palavra diz que Deus não rejeita ninguém. Você vê que o Senhor Jesus veio primeiramente para os judeus, mas estendendo a salvação a toda a humanidade, sobre toda a face da terra, sem acepção de pessoas, sem exclusão. É preciso saber trabalhar isso no coração, irmãos. Infelizmente, por mais que pessoas sejam firmes nos seus conceitos, na sua forma de pensar, de viver, é impossível que não haja, assim, um arrastão sutil em que a sociedade vem e atua. É preciso que a gente tenha esse cuidado no coração. Mas, pastora, tem gente que muda completamente a sua forma e não quer saber de Deus, precisam ouvir a palavra. Nunca faça acepção, seja quem for, meu. É interessante, é uma coisa impressionante. Tem gente que só gosta de pregar para quem já é de Jesus. É como eu digo de algumas igrejas, irmãos, que gostam de fazer pesca no aquário dos outros. Querem obreiros prontos, querem pessoas já convertidas. Vamos lá no mundo pregar a palavra. Vamos lá pregar no mundo para quem está servindo as forças das trevas. Vamos lá no mundo pregar para quem adora imagem de escultura, para dizer, olha, Jesus vive, ele está vivo, ele ressuscitou. É claro que nem todos aceitam, mas pode ter certeza que tem muita gente desesperada, desejando ardentemente uma mudança de vida. Há muitas pessoas, irmãos, que estão neste momento pensando em acabar com a vida. E se não houver alguém que fale do amor de Cristo e essas pessoas não tiverem essa oportunidade, elas não cumprem seus dias na terra. Na eternidade não tem espaço no céu, não conseguem alcançar. Mas onde os cristãos estão preocupados é que os judeus e samaritanos não se entendiam. Não se davam. Os samaritanos, eles eram tidos como pessoas extremamente mundanas, pessoas extremamente pecaminosas, aquelas pessoas que serviam a espíritos malignos, que adoravam a imagem de cultura, que gostavam de tipo de vida de prostituição. Pois Jesus está aqui. Um judeu, irmão, você pode imaginar, sentado num lugar meio que deserto, junto do poço. O poço era frequentado, bem frequentado, mas era um momento que não tinha ninguém. E você vê que ela vai tirar a água, ela é samaritana. E Jesus diz, me dá de beber. Ele puxa um assunto com ela para mostrar a ela o que está dentro dela. De que ela precisa. E aí? O mundo está sedento, irmãos. As pessoas estão... Muita gente que até ostenta uma aparência de grande alegria ou satisfação da vida. Todo ser humano sem Jesus, ele tem um vazio interior. Você reconhece que antes de aceitar Jesus, você era uma pessoa vazia por dentro? Que você tinha esse vazio? Isso é inerente a todo ser humano, desde Adão. Não tem como mudar isso, irmãos. Só uma forma. É exatamente essa aqui que Jesus está fazendo. Então ele disse, vai, me dá de beber. Olha que coisa tremenda. Jesus vai usar a água, o exemplo da água potável, que sacia a sede temporariamente, por um pouquinho de tempo. Dependendo do calor, que aqui no Rio de Janeiro é super escaldante, se você não criar esse hábito de beber água toda hora, em todo o tempo, você desidrata o seu corpo e põe a sua saúde em risco. E você vê o exemplo que Jesus está usando aqui. Pai, me dá de beber. Por quê?
Vamos continuar. Versículo de número 9. Então eu vou repetir aqui. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Primeira lição que se tira aqui, irmãos. Nunca fazer acepção de pessoas, criando oportunidade de falar do amor de Jesus, da salvação que ele trouxe à terra. Irmãos, a paz que Jesus Cristo dá é a presença da pessoa dele mesmo. Isso é literalmente único, não tem outro meio. Muita gente pensa que tem paz porque ainda não tem entendimento, e essa paz só dura enquanto não houver o ruído, o estrondo, o perigo. Muita gente sente paz no mato, numa praia, quando tem pouca gente ou está sozinho, quando se isola. Eu lembro de uma senhora que, ao dar o seu testemunho, disse: pastora, quando eu queria sentir sossego, eu pagava o coveiro de um cemitério para deixar eu entrar depois que os portões fechavam, para deitar em cima de um túmulo, porque ali eu ficava no silêncio. Eu falei: olha que diabólico, que satânico, lugar de mortos. Olha que coisa séria. E ela disse: o encontro com Jesus foi literalmente a mudança da minha história, porque no primeiro dia eu não percebi, mas eu me senti tão leve, tão leve, tão leve, que eu não estava entendendo o que estava acontecendo, por que eu estava tão bem, tão bem, tão bem. E disse: ó, esses anos todos que eu tenho de Jesus, é a mesma paz, é a mesma calmaria dentro de mim. Então olha só o que Jesus disse. Vai comigo no versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Pronto. Água viva. As palavras de Jesus, irmãos, elas podem transformar uma vida, libertá-la completamente, curá-la de qualquer enfermidade, ou pode não fazer nada na vida de quem escuta. Onde está a diferença? A forma de ouvir. O lugar em que a palavra de Deus é trabalhada pelo Espírito Santo é dentro do nosso espírito. Se o coração não abre, vou te dar um exemplo. Quantas vezes pessoas cristãos tentam falar, gente, nós tentamos falar de Jesus e está vendo a pessoa sofrer. Nós estamos vendo a pessoa dando cabeçada. E ela escuta, mas ela não abre o coração. Então não muda nada dentro dela. O corpo é a casa de Deus, é uma casa. E a primeira arrumação que Jesus quer fazer é dentro da casa. Tem gente que pinta a casa por fora, faz lá uma arquitetura fenomenal, super moderna, mas se não mudar o que está dentro, pode ter mau cheiro, pode ter lodo, pode ter água purulenta, mágoa, ou mágoas, angústias, amarguras, tristezas, revolta, sujeira. Então a primeira coisa é essa. As palavras de Jesus, quando o coração se abre, irmãos, elas entram como águas que purificam. Águas que vão saciar a sede. E é isso que Jesus está falando, mas ela a princípio não vai entender. A princípio, ela não vai entender. Então Jesus disse: se
tu me pedisses, olha só, eu vou repetir o versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, dá uma paradinha, o dom de Deus, a dádiva de Deus, o presente de Deus. Irmãos, o maior presente de Deus é o verbo, que é a palavra de Deus, e veio aqui à terra. O verbo veio encarnado. Enquanto o cristão não se interessar por compreender as coisas espirituais, vai ser criança espiritual. Vai se sentir como criança, pensar como criança, viver espiritual. E não amadurecendo, não desfruta do que Jesus é e do que Ele oferece, do que Ele faz. Tem gente que entra nas igrejas, irmãos, somente pelas coisas materiais, mas não recebe o próprio Jesus no coração, não recebe as palavras dEle. As palavras de Jesus, elas são vivas. Elas são luz. Então, se são palavras vivas, elas saciam. Elas sendo luz, iluminam. Jesus diz no Evangelho de João, não mexe na sua Bíblia, no capítulo 8, versículo 12, Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vai compreender coisas que ninguém compreende, irmãos. A exemplo, a ação do mundo espiritual aqui no mundo físico. As pessoas atribuem desgraças à fatalidade, à obra do destino, do acaso. E até há quem... Eu ontem peguei um relatório, essa semana eu peguei um relatório de visitas, de evangelismo. Eu leio todos os relatórios, passam por mim. A gente não tem como, pessoalmente, fazer tudo, logicamente. Jesus começou com 12, né, irmãos? E o que eu vi? Aí, a evangelizadora estava dizendo para a moça, dizendo: olha, se você ouvir e você crer, Jesus te cura. Não é assim não. Vocês não sabem nada. Jesus só cura se for a vontade dele. Vai lá ler a Bíblia. Se for a tua vontade, Senhor, seja feita a tua vontade. Cegueira sobre cegueira. Cegueira em cima de cegueira. E a evangelizadora disse: não pude fazer nada. Porque não recebeu a palavra de jeito nenhum. Eu ia tentar explicar para ela o sacrifício do Calvário, para ela entender que Jesus foi o nosso substituto, mas não quis ouvir. Vocês não sabem nada. Vocês não entendem nada. E aí, para terminar, saiu batendo o pé e dizendo: Deus castiga com doença também. Então ela deve ter feito coisa muito errada para ser tão castigada, né? Mas não foi por Deus. Pois é. Então vocês vejam que há pessoas orgulhosas que nem param para ouvir. Porque se pararem para ouvir e abrir o coração, o Espírito Santo vai iluminar, vai dar o entendimento. Assim tem sido nos casamentos dissolvidos dentro das igrejas. Assim tem sido na vida de muitos filhos de Deus, que a vida não dá um passo financeiramente. O coração se fecha. Não ouvem, não obedecem. Não obedecem porque ainda não tiveram um encontro real. Porque quando se entende a soberania de Deus, misericórdia. O ser humano não vai obedecer, não vai respeitar. Então, olha o que Jesus está dizendo: se tu me pedisses, eu te daria água viva. O que significa isso? Então tem águas mortas. Olha, irmãos, o apóstolo Paulo, ao encontrar Jesus, ele ficou tão maravilhado, exultante. E essa chama do Paulo durou até a sua morte, porque quando ele estava perto de partir, o Senhor Deus revelou a ele que estava próximo à partida dele, e ele disse assim, olha as palavras de Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ou seja, eu vivi combatendo espiritualmente, eu combati contra demônios, não contra pessoas. Paulo, quando ia nas cidades pregar, por exemplo, Éfeso, Listra,
em várias cidades. Ele foi espancado. Ele voltava lá e pregava até eles entenderem. Ele dava um tempo e ia lá pregar, porque eles são cegos espiritualmente, não entendem nada. Essas guerras todas que há no mundo, irmãos, essas guerras em família, tudo isso é falta de entendimento. Falta da iluminação do entendimento. Quando você entende o que é o casamento, você põe isso dentro do coração e fica fácil cumprir a palavra. Fica fácil responder com mansidão. A resposta branda desvia o furor. Fica fácil usar a lei maravilhosa do silêncio com a sabedoria de Deus. Fica fácil quando o Espírito Santo te inspira e você tem a palavra certa no momento exato. Mas é necessário se dedicar. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É lamentável, irmãos, mas vamos analisar. Jesus disse: aprendei de mim. Então eu sei que Jesus é a palavra. Nós temos a palavra escrita. E aí ele diz que sou manso. O caráter da pessoa de Jesus que viveu na terra como homem. Jesus era agredido, ele foi chamado de Beelzebu. Eu nunca vi Jesus dar um soco em ninguém. Você já viu? Tem marido que bate na mulher, fisicamente. Tem mulher que bate no marido. Coisa nojenta, suja. Suja. E tem gente que não bate com a mão, com o braço, mas bate com a língua. Chicoteia. E pessoas que andam pelas igrejas. É por isso que não alcançam nada na terra. Jesus disse: os mansos herdarão a terra. Mansidão, irmão, se aprende. Amor se aprende. As pessoas sem entendimento, sem Jesus, elas não conseguem compreender isso. Mas como amor se aprende se é sentimento? Quem te disse que amor é sentimento? Amor é doação de vida. Amor é entrega. Amor é esforço. O apóstolo Paulo, ao escrever sobre a suprema excelência do amor, está na carta aos Coríntios, ele diz que o amor é sofredor. Às vezes uma pessoa, para não ter a sua família destruída, ela suporta muitas coisas. Jesus, para a salvação da humanidade, ele suportou as piores ofensas que já foram dirigidas a um ser humano, quanto mais a ele, que era Deus na forma de homem. Chamaram Jesus de Beelzebu, o maioral dos demônios, de comilão. Porque quando ele era convidado para um jantar, para uma ceia, ele ia com os apóstolos. E ali ele ensinava, ele ministrava. E é uma forma linda e simples de se pregar a palavra, é em momentos de informalidade. Quando você está com um grupo bem informal, né, com aquele famoso bate-papo, e aí você entra com a palavra e bota aquela pessoa para pensar. Dali a um tempo ela vem e te traz a resposta. Ela mudou, se converteu, acordou. Uma moça tinha um marido muito fanfarrão mesmo. Mas não era que ele atraísse, não. Ele gostava de muitos amigos, de bar. E aí o casamento não tem como subsistir, estava despencando a ribanceira. E aí uma colega de trabalho, membro da nossa igreja, juntou com ela, viu-a chorando. Colega de trabalho. E essa moça nunca demonstrou o sofrimento dela. Aí viu-a chorando e disse: amiga, vamos almoçar juntas? Vem comigo. Porque no local de trabalho, muito movimento, não podia, não dava. Convidou-a
pagou o almoço da amiga, ela estava muito angustiada, e começou a falar do amor de Cristo. Ela foi para casa pensando naquilo. No dia seguinte virou, já chegou e disse para a amiga, me fala mais de Jesus, fala mais do que você me falou, porque eu fui para casa pensando, eu preciso disso. E foi falando de Jesus, do amor de Cristo, do sacrifício, da salvação eterna, da família, da paz no coração. A moça aceitou Jesus. E aí começou a olhar só para Jesus. Já não brigava quando o marido chegava alcoolizado, trabalhador, homem de bem, mas bebia, fanfarrão, não tinha Jesus. Aí ela aprendeu, começou a orar pelo marido, foi para uma igreja. O marido encrencou. Ela precisou de muita sabedoria de Deus para continuar servindo a Jesus. Começou a interceder por ele. E essa amiga da nossa igreja, ali dando a palavra, ela procurou a igreja perto de casa por causa do marido. E essa amiga dando um suporte, orando junto, ensinando. Agora, há pouco tempo, irmãos, essa amiga mesmo da nossa igreja se aposentou, fez contato com a amiga e a amiga deu a grande notícia: meu marido está na igreja, se converteu, é outro homem. O casamento estava destruído. Agora, ela suportou muita coisa para não ter essa família destruída. Não queria seus filhos divididos entre um lugar e outro. Mas ninguém está pensando nisso. Que amor é esse, irmãos? De paixão carnal. Então vamos continuar aqui, vai comigo. Versículo 11. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Dá uma paradinha. Olha o raciocínio dela. Eu não estou vendo uma corda na mão dele. Eu não estou vendo um balde. Não é? Quem já passou por um momento de tirar água de poço? É interessante, né? As pessoas que passam por isso acham assim, algumas podem achar um fardo pesado, não sei o quê. Quem não vive, é claro que ter água na torneira é outra história. Mas quem precisou, hoje pensa e diz, meu Deus, né? A terra produz, a água brota e a gente vai lá e tira, né? Ela não está vendo uma corda na mão de Jesus, não está vendo um balde. Qual é o raciocínio dela? É natural. Diga, o raciocínio dela é natural. Você entendeu? O coração dela ainda não abriu. Jesus vai tocar o coração dela agora. Quer ver? Vai comigo. E aí ela continua assim: És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Pronto. Então, a água que a gente bebe, a água potável que a gente bebe, nós não temos que beber toda hora? O tempo todo? Então, é até bom você alertar o seu irmão, beba bastante água. Mas a sede não vai ser saciada. Não vai haver uma paz interior. Não vai haver uma tranquilidade. Não vai haver um equilíbrio emocional. Não vai haver uma confiança, uma segurança. De repente não há um sono tranquilo nunca. E aí? Então vamos lá. Versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Eita! Eita, eita! O que Jesus está falando? As palavras, irmãos. As palavras. Jesus disse: as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Agora eu vou mostrar para vocês uma coisa interessante. Não teve aquele episódio que muitos discípulos de Jesus o abandonaram? Olha só, muitos não foram? Foram muitos. Marca aqui comigo. Marca aqui e dá uma passadinha no capítulo 6 agora.
E vai lá para o versículo de número 66. Vai comigo. 66 em diante, vai comigo. Olha só. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Dá uma paradinha. Você não se surpreende com isso? Eles não eram discípulos? Já eram discípulos. Andavam ao lado de Jesus, ouviam, atendiam, até colaboravam, discípulos. Olha bem, mas eles voltaram atrás, não quiseram mais Jesus. Por quê? Eles não abriram o coração, irmãos. Que isso, pastora? Olha o 67 ou 68. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras? O que sacia a sede? As palavras. Então repete comigo: as palavras de Jesus. Ela está conversando, irmãos, com Deus, o Criador encarnado, que está na forma de homem. Mas as palavras de Jesus, elas saciam. E Jesus está conversando com ela, só que ela ainda não entendeu. Tem gente que entra nas igrejas, ouve a palavra e sai: eu escutei a pregação, o pastor falou isso, a pastora falou aquilo, mas não desperta, mesmo tendo percebido que alguma coisa no meio da pregação foi de encontro à sua necessidade, ou apresentou o seu erro. Porque o Espírito Santo, irmãos, ele sonda cada pessoa, principalmente quando vai oferecer um culto a ele. Por quê? Porque ele sonda cada um para falar com cada um, para corrigir, para saciar, para presentear. Por isso que Jesus disse: se tu conheceras o dom de Deus. Jesus está dizendo: eu vim do céu, o Pai me mandou para abençoar vocês. O Pai me mandou para salvar vocês. O Pai me mandou para saciar vocês. Enquanto a pessoa que aceita Jesus não abrir o coração, irmãos, não entender que ela precisa abrir o coração para as palavras de Jesus, e aí vai perceber o momento que Jesus está falando. E tem gente que é engraçada. Pega uma pregação inteira. Hoje fui na igreja, o pastor só falou de pecado, fica nos atacando. Eu não sou pecador, eu já saí do pecado há muitos anos. Mas quem foi que Deus falou com aquela pessoa aqui? Quem foi que Deus falou? Certamente ele falou lá atrás. Mas tem gente que é assim. Então precisa entender, irmãos. Você vai numa festa e ganha um pedaço do bolo, você não come o bolo inteiro, amém, Jesus? O bolo é bom, mas não é inteiro. E aí? Aí vai comigo, ainda não terminamos aqui não. Versículo 68. Vai comigo, vamos juntos. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras. Você vê que Pedro não diz assim: Senhor, para onde iremos? Muita gente diz assim, às vezes citando esse versículo, eu canso de ouvir isso. Pedro disse para onde iremos. Pedro não disse para onde iremos. Ele diz para quem iremos. Quem tem as palavras vivas de Jesus? Pois é, irmãos. Não é todo mundo que tem as palavras vivas de Jesus, não. Tem muita gente que faz uma mesclada séria com a palavra. Você sabe uma comida, quando ela perde o sabor original? Você pode comer determinada comida. Às vezes as pessoas exageram tanto no tempero que você só sente o tempero, não sente o produto. Sim. Às vezes as pessoas exageram tanto no tempero que você só sente o tempero, não sente o produto.
Tem gente que carrega demais daquilo que as pessoas querem ouvir. Irmãos, a sede do ser humano é das palavras vivas de Jesus, o príncipe da paz, o único que tem todo o reino, ou os reinos, o único que tem poder, literalmente, para mudar uma história. E aí, o Pedro, antes do Pentecostes, percebeu que as palavras de Jesus é que garantiam a vida eterna, a salvação eterna. Ou seja, eu vou colar com ele porque ele leva para o céu. Eu vou ficar com ele porque as palavras dele saciam. Tu tens as palavras da vida eterna. As pessoas estão andando pelas igrejas, irmãos, buscando outras coisas. Nem todas abrem o coração para receber as palavras de Jesus. Nem todas estão realmente querendo a vida eterna. Mas, pastor, a gente precisa de coisas agora. Jesus disse: buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Olha que coisa tremenda. Nem preocupação Jesus quer que o seu povo tenha. Ele diz: as coisas da terra vão ser acrescentadas. Mas como, pastor? Ele abre o entendimento. Ele inspira para orar ou para tomar posse. Ele inspira. Até isso. Às vezes Deus te acorda, te bota num momento para você orar, você acaba orando por coisas que você nem imaginava. Porque o Espírito Santo te inspirou. Jesus disse: meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. O Pedro está dizendo: para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Quem é que pode levar a vida eterna? Jesus. Ninguém mais. Quem é que pode colocar um ser humano na presença do Pai? Jesus. Ninguém mais. Quem é que pode trazer bênçãos e entregar ao ser humano? Jesus. Porque o Pai entregou a ele. Ninguém mais. Resumindo, Jesus é tudo, irmãos. E aí? Volta lá então em João, voltando essas 2 páginas aí. Agora eu vou voltar no versículo 14, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida. Que coisa tremenda, né? Quer dizer que você vai, olha só, ter águas vivas dentro de você que vão jorrar palavras cheias da unção de Deus, palavras de vida, palavras de poder, palavras que curam. As palavras ungidas curam. Às vezes uma pessoa, um cristão, alguém, uma pessoa de Jesus está conversando com um colega de trabalho que está com a dor de cabeça de estourar. Começou a falar do sacrifício de Jesus. Aí virou-se e disse assim: posso fazer uma oração? A pessoa disse assim: que isso? Que isso? Não precisa não. Estou sem dor. Acabou a minha dor, acabou. Não tem entendimento nenhum, a minha dor. Ou seja, daqui a pouco ela pode voltar porque ela é minha. A cegueira. Mas naquela hora, a dor saiu. Nem a dor suportou as palavras que aquela pessoa estava falando. Que coisa interessante, sim ou não? É isso que Jesus está falando, irmãos. As palavras de Jesus são vivas. As palavras de Jesus são cheias do poder de Deus. Mas se o coração não abrir, é letra morta, pessoal. É letra morta. E aí? Vai comigo, versículo 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Ela continua no natural, irmãos. Ela ainda não abriu o coração para entender. Ela ainda não abriu inteiramente. Ela está dentro dos limites do raciocínio humano. Se você tentar entender
a ressurreição de Lázaro, pelo seu raciocínio lógico, você vai dizer, não, não acredito. Por quê? Porque estava cheirando mal, sepultado fazia 4 dias. As células todas já haviam entrado em decomposição e ali estava uma lama podre. E Jesus chamou Lázaro e trouxe ele de volta, restaurando até o corpo dele, cada célula. E tem gente que não desperta uma fé para curar uma dor de cabeça. Tem que abrir o coração, irmãos. Literalmente o começo é esse. A fé é pelo ouvir, a forma como ouve. É preciso ter cuidado de não banalizar a palavra, irmãos. As pessoas, com 10 vezes que leram um versículo, não querem ouvir mais, não querem ler mais. Ali é uma fonte. É uma fonte. E aí? Então agora Jesus vai tocar na sede que ela tem. Jesus vai mostrar a ela a sede que ela tem. E de que água ele está falando. Olha o versículo 16. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos. E o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Dá uma paradinha. Irmãos, ela estava no 6º relacionamento. Essa mulher conviveu com 5 homens que não quiseram casar com ela. Porque o diabo faz isso. O diabo adora prostituir o corpo, ou que o corpo seja prostituído. O diabo adora ver gente angustiada, sofrendo, desesperada. O diabo adora. Ele adora ver gente destruída. Jesus disse, disseste bem, isso você falou com verdade. Você teve 5 convivências, 5 homens, você viveu com 5. Isso numa época dessa, irmãos. Num tempo desse. Olha lá atrás. Mais de 2.000 anos. E esse que você tem agora não é teu marido. Ou seja, você quer ser amada. Você quer ser amada. E nenhum deles te amou ao ponto de te assumir, de casar com você. E esse que agora tem... Olha só. 18. Porque tiveste 5 maridos. Jesus usou o raciocínio dos samaritanos. Está vivendo junto é marido. Usou o exemplo dos samaritanos. E o que agora tens não é teu marido. Pronto. Ele não é teu marido. Isso disseste com verdade. Qual era a sede que ela tinha, irmão? De ser amada. Enquanto as pessoas estiverem procurando o verdadeiro amor em alguém que possa saciar, vão continuar infelizes, vazias, angustiadas, deprimidas, amarguradas. Mas pastora, Deus não fala para casar? Sim, não é bom que o homem esteja só. Mas não é o marido ou a mulher que vai saciar a sede de um espírito que não tem Jesus, que não tem paz, que não tem luz, a luz do céu. É preciso beber da fonte. O marido não é a fonte. Ele pode ser um excelente marido, um maravilhoso marido. A mulher pode ser uma excelente esposa, uma maravilhosa esposa. Mas não é a fonte que sacia a sede de Deus. E enquanto não entender isso, não abrir o coração para Jesus, a sede vai continuar. Quantos casamentos foram realizados com amor profundo e acabaram? Porque não houve a compreensão do verdadeiro amor, não tinha Jesus no coração. Não existe amor igual ao amor de Deus, irmãos. Não existe amor como o amor de Cristo. Não existe. Incomparável, inigualável, literalmente inigualável. Somente as palavras de Jesus. Jesus é o verbo, irmãos, ele é a palavra. Quem não abrir o coração para as palavras, nunca vai entender o que Deus quer falar. O que Deus está falando, um Pai amoroso, o Deus Todo-Poderoso,
É por isso que evangélicos passam pela vida amigo e pouco conseguem nessa terra. Até as coisas terrenas, a terra é do Senhor. Agora é que ela vai parar para refletir. Ela vai parar para refletir. Ué, como é que ele sabe isso? Jesus sabe tudo da tua vida. Antes de você existir como sementinha no útero da tua mãe, Jesus já te conhecia. Ele já te conhecia. Ele já te conhecia. Ele esperou que você escutasse, que você o ouvisse, que você o buscasse. Está aí um mundo sedento, irmãos. Está aí um mundo se acabando. Estão aí jovens na prostituição. E de repente, num momento explosivo de ilusão, encontrei o amor da minha vida, daqui a pouco está lá, se quebrando de novo. Garotas engravidando, orfanatos superlotados. O amor não é carnalidade, amor é doação de vida, amor é preço, amor é renúncias. Amor não é o luxo que alguém oferece. Amor não é sentimento. Amor é consciência de preço, do valor que uma vida tem. Foi o que Jesus falou, está mostrando para ela, que ela já passou por 5 homens, está no 6º homem que está usando o corpo dela. Jesus está mostrando isso para ela. 5 homens, 5 maridos você teve, usaram o teu corpo, você agora está no 6º e continua com sede. Até quando, irmãos, essa criancice vai continuar no meio cristão, no meio evangélico? De pessoas que estão vivendo da mesma forma, só vivem por sentimentos. Cristão que se guia por sentimentos é criança espiritual, é imaturo. Essa imaturidade leva à desgraça. Tem mulher que é tão vazia de Deus e deseja uma sede desesperadora de ser amada, de ser a paixão da vida de algum homem, que se o poste der um sorriso, ela vai abraçar correndo. E tem homens assim também. Vamos parar com essa criancice, meu. E o pior é que o diabo cria uma fantasia absurda. Satanás é mestre em fazer isso. Olha coisas que o diabo consegue no meio cristão, nesses casos. Aí ele vem e sopra de mansinho na mente da pessoa, da mulher infeliz que já teve vários namorados ou conviventes. E ele diz assim, não, ainda não chegou a pessoa certa, você vai encontrar, continua procurando. Já teve 5, vai ter 10. Por quê? Porque a bênção que enriquece e não acrescenta dor, ela vem de Jesus. Ela vem de Deus pela palavra. E o Espírito Santo não é Deus de confusão. Deus manda provar frutos. Por que tanta gente está seguindo o curso da sociedade, irmão? Olhou, se apaixonou, gostou, deitou e acabou? Que isso? Por quê, irmãos? Há uma sede na humanidade, irmãos. Essa sede sentimental literalmente é um vazio. Quando esse vazio é preenchido por Jesus, vai saber buscar em Deus e esperar. E aí, Jesus está mostrando a ela que ela tem sido objeto de prazer para homens. Jesus está mostrando isso para ela. Vai dizer, você tem sido usada. Nada mais que isso. Jesus está dizendo para ela, você tem sido usada. As pessoas no mundo se usam homens e usam mulheres, para tentar se saciar. São paixões. E você vê que a palavra de Deus, na carta de Paulo a Timóteo, uma recomendação que Paulo deu a Timóteo, seríssima foi, foge das paixões do mundo, foge. Porque paixão é um fogo que incendeia e depois apaga. O amor não. O amor, como disse Paulo, ele é sofredor. Ele tudo suporta.
O que uma mãe que ama um filho não suporta para criar um filho? Um pai que ama. Você vê o pai do pródigo, o tempo que ficou esperando. Posso usar o termo ansiedade nesse caso, porque todo dia ele ia observar para ver, será que meu filho está voltando? Será que meu filho está voltando? E quando ele viu o filho, ele correu, enquanto o filho esqueceu todo o sofrimento que o filho causou a ele com aquela distância. Pendurou no pescoço do filho, abraçou e beijou o filho. Diz a palavra que o pai foi que correu. O pai foi que beijou. Tantos filhos não aprendem a amar seus pais. Tanta gente pensando errado. Aí o diabo bota assim, evangélico então, aí ele vem e diz assim, o marido insatisfeito. Essa não era a mulher que eu queria te dar. Pronto, acabou. E assim vai. Agora eu vou com o meu, caramba, não é um macho, não é uma fêmea? Não se sentiram atraídos? Então esquece. A mulher que Deus tinha para te dar é essa que você tem. O homem que Deus tinha para te dar é esse que você tem. É demais, irmão. Nossa sociedade... Por que os cristãos estão, irmão, se deixando arrastar pelo sistema social? Por que os cristãos estão seguindo o curso da sociedade? Por que cristãos são guiados por sentimentos e não pela palavra, irmãos? Tem cristão que se explodir no ódio, ele soca, ele bate. Por que não aprendeu a mansidão de Jesus? Que foi ofendido nos últimos graus e reagiu ensinando. Que isso, pastora? Marca aqui, eu vou mostrar para vocês. Lucas, voltando um pouquinho, Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 14. A blasfêmia dos fariseus. Estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou. E maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si... Vamos de novo. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo, e a casa dividida contra si mesma, casamento. É a casa que cai rapidinho. Por quê? Porque está dividida, cada um só pensa em si, não pensa no outro, não. Verdadeiro amor não pensa assim em si, não, ele se cuida. Mas pensa no outro. Não ofende não, meu irmão. Ah, mas e se for ofendido? Vai seguir o curso da sociedade? Vai dar o troco? Como o mundano fala? Quer ser samaritano? Bateu, levou? Bateu, levou? Por que os ouvidos são tão afinados para isso e não são tão afinados para Jesus? Viu? Vamos afinar os ouvidos para Jesus, para aprender o que Jesus ensina e o que ele fez. Vamos afinar os ouvidos para Jesus. Com pequenas ofensas, casamentos estão sendo destruídos. Jesus sabia o que eles estavam pensando, ouviu o que eles estavam murmurando dentro deles. E disse-lhes, aproveitou o momento para ensinar. Conhecendo eles seus pensamentos, disse: todo o reino dividido contra si mesmo será assolado. Meu irmão, se tiver uma pequena encrenquinha entre marido e mulher, aquela pequena encrenquinha foi a brechinha que foi aberta. Pode ter certeza que ela vai se largar.
O diabo vai provocar e a brechinha vai se alargar. E vai virar uma porta e uma porteira. Não tem quem se mantenha dentro. Todo reino dividido contra si mesmo será assolado. E a casa dividida contra si mesma cairá. Você tem que lutar pela sua família, meu irmão. Você tem que lutar para não haver divisão na sua casa. Versículo de número 18. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul. Jesus está ensinando, irmãos. Chamaram de Beelzebul, o chefe do inferno. Caramba! Muitos cristãos teriam dado socos. Voado em cima. Você vê os ataques pela internet. Então, por que os cristãos não usam as suas mídias, irmãos, para evangelizar? Por que quando são atacados, revidam tudo? Por que revidam? Por quê? Por que não sofrem o ataque? Por que não sofrem o ataque? Ah, está me atacando? Jesus mandou amar o inimigo. Jesus dê paz. Que abre os olhos enquanto está aqui na terra. E aí, reino dividido. Porque irmãos, não importa a denominação, se é de Jesus, somos irmãos em Cristo. Então vamos pelo menos respeitar. É um tal de um falar mal do outro, e gente atacar gente. Família se atacando, gente se atacando. Cada um quer mostrar que sabe mais, que pode mais, que tem mais. O que eu tenho feito pela sociedade? O que eu posso fazer? Como eu uso as minhas mídias sociais? Por que os ouvidos são tão aguçados para as ofensas e não são tão aguçados para Jesus? Por que a boca solta tanta espada pontiaguda, tanta flecha? Por que não libera a palavra? A espada do Espírito para combater Satanás. É nora contra sogra, é sogra contra nora, é pastor contra pastor. Para que isso? Para que isso? Então Jesus, ele ensinava. Ele não mudou o foco. Ele não estava expulsando um demônio, pois ele expulsou o demônio. E quando o demônio foi expulso, o mudo falou. Está ali a marca de Cristo. Qual é a marca de Cristo? São as obras de Deus. Então vamos fazer as obras de Deus. Irmãos, eu não estou entendendo o tempo que alguns cristãos têm para ficar na internet jogando conversa fora. Eu estou impressionada com isso. É uma coisa impressionante. O que a gente escuta falar de tanta guerra, tanta picuinha, tanta... Para quê? Por que não se usa as mídias sociais para ganhar almas? Contar um testemunho. Sem precisar você se expor, conta o seu testemunho de vida. Caramba, eu sofri depressão 15 anos consecutivos. Cheguei a um fundo de poço de depressão. Encontrei Jesus, não canso de dizer, a paz entrou no meu coração. Há 40 anos eu sinto a mesma paz. Mas eu abri meu coração. Volta lá rapidamente para a gente concluir, João 4. Porque agora nós vamos dar um salto. Olha só. Versículo 25, João capítulo 4, versículo 25. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Dá uma paradinha, ela está diante dele. Viu como ela não entendeu? Então, olha bem. Versículo 26. Jesus disse-lhe, eu o sou.
Eu que falo contigo. Dá uma paradinha. Olha para cá. Algum momento, desde que você se converteu, você sentiu uma palavra da Bíblia falar diretamente com você? Ou uma pregação, uma parte falar dentro de você? Então você não pode negar que Jesus já falou com você. E que Ele fala com você. Jesus é a palavra, irmãos. Jesus é a palavra, irmãos. Jesus é a palavra. Quando Ele disser para você, eu deixo-vos a paz, Ele está dizendo para você, você já tem acesso à paz, é só deixar entrar no coração. Deixo-vos a paz, você já tem a paz. Quando Ele disser, busque primeiro o reino de Deus, a sua justiça. Diga, eu vou buscar. Porque as demais coisas serão acrescentadas. Deus está de olho. Ele não quer que falte nada para você. Ele vai abrir o seu entendimento. Ele vai enviar anjos para você. Para trazer bênçãos para você. E aí, versículo 26, disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Sim, não era comum, imagina, ainda mais um homem judeu falar com uma mulher samaritana. E aí, todavia nenhum deles disse, que perguntas ou porque falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, disse àqueles homens, vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Pronto, ela teve um encontro com Jesus. Ela entendeu que Ele é Jesus. Quando os cristãos entenderem, irmãos, que Jesus é a palavra e que fala na simplicidade desse livro, para muitos vai ser tarde. Tem gente que está se destruindo dentro das igrejas porque não abriu o coração para a palavra de Deus. Essa semana, faz uma reflexão sobre momentos em que você sentiu a palavra, falar forte dentro do teu coração. Numa mensagem, numa pregação, num louvor. E veja a atenção que você deu. Diga graças a Deus. Diga obrigado, Jesus. Glória a Deus.